Bom, opa, deixa eu voltar aqui. Spoilers. Já foi apresentado, mas bem, sou o Lucas Teles, amo programação funcional, hoje trabalho como engenheiro no Nubank. E a ideia aqui para vocês é trazer um pouco sobre programação funcional em .NET com F Sharp. E assim, é muito comum que as pessoas conheçam muito de C Sharp, ou alguma coisa parecida com C Sharp, C++, Java e tal. Então a ideia seria, vamos começar essa talk meio que fazendo uma conversão dos valores, né, dos conhecimentos, né, como é que a gente escreve, vai de uma linguagem para outra. Esse não é o melhor das abordagens, mas é uma abordagem boa para pegar rápido aquilo que a gente quer, quando a gente quer aprender uma linguagem nova e tudo mais, tá? Importante, de novo, eu sou host do Rebuildcast, um podcast aí que só fala de tecnologia e desenvolvimento. Então, por favor, entra lá, tá em todos os aplicativos de podcast possíveis. Faz um subscribe pra gente e escutem, por favor. Né? É bem legal. E aí a pergunta principal, né? A gente vai falar de F Sharp e eu vou te perguntar: por que a gente quer aprender uma linguagem de programação nova? Né? Se você tá ali com o seu C Sharp ou com o seu Java e aprende o outro, tipo, conheço Java, aprende C Sharp, ou sei lá, aprendo C, o que você está realmente tirando de valor em cima disso? É quase como se você. É lógico, a não ser que você seja obrigado a fazer isso, porque tem algum projeto e tal. É meio que, sei lá, você aprende inglês britânico e inglês americano, né? Você não está trazendo nada novo, né? E é por isso que eu gosto muito dessa frase do Alan Perlis, que basicamente que uma linguagem que não afeta a maneira com que você pensa em programar não vale a pena conhecer, né? De novo, é lógico, tem as suas exceções. Se você tiver um projeto, alguma coisa, alguma necessidade, ok. Mas se você vai aprender uma linguagem nova porque você quer se aprofundar, ser um desenvolvedor mais experiente, conhecer melhor como resolver problemas, nada melhor do que você ir para um tipo de linguagem de programação daquelas que você não é totalmente fora da sua zona de conforto. Então, se você só trabalha com OO, vai para funcional. Se você conhece funcional, vai para OO, ou linguagem lógicas e por aí vai. Então, não é só a sintaxe que muda, é a maneira que você pensa que muda. Então, um pouquinho sobre F Sharp, que é o que a gente vai usar aqui. Ele foi desenvolvido pela Microsoft Research em 2010, então ele já tem aí um bom tempo, mais quase 11 anos. Ele é open source desde sempre, desde antes da Microsoft abraçar o open source, abrir o .NET, abrir o C Sharp, ele já era, né? E está no GitHub. Funciona cross-platform, você pode usar VS Code, Visual Studio Code, Visual Studio for Mac, Rider, Vim, funciona. Então, ele também é cross-plataforma desde antes, desde sempre. E tem uma comunidade muito amorosa e muito ativa, né? Você vai ter o fsharp.org, que você vai conseguir acessar várias coisas da comunidade, e tem um canal de Slack do F-Sharp, que também é bem maravilhoso. O pessoal é muito amigável, eles sempre são muito dispostos a ajudar com dúvidas e resolver problemas, né? O F Sharp roda em cima do CLR, o que significa que ele roda no mesmo lugar que o C Sharp roda, no mesmo lugar que o Visual Basic roda, tá? E isso tem algumas implicações. Isso significa que ele faz interop com essas linguagens. Então, se você tem uma biblioteca, um código em C Sharp, em Visual Basic, você consegue usar no F Sharp e o vice-versa também. Você consegue fazer coisas em F Sharp e usar no C Sharp, no Visual Basic, etc. Né? Era Turing completa, é sempre bom falar isso, porque quando você fala de programação funcional, o pessoal fala, isso aí é bom para fazer cálculo, é bom para fazer matemática, cálculo financeiro. Isso é verdade, mas ela funciona em qualquer coisa. Não tem nenhum problema que você consiga resolver com C Sharp ou com Java que você não vai conseguir fazer com F Sharp ou praticamente qualquer linguagem funcional, tá? E a parte boa é que você consegue usufruir de praticamente todo o ecossistema .NET atual. Então, quase tudo que roda no C Sharp, quase você vai conseguir usar no F Sharp. Então, Ent Framework, ASP.NET, Xamarin, todas as libs, aquilo só vai funcionar. Às vezes não é idiomático, né? Eu falei que é quase tudo, porque a gente teve features novas no C Sharp, como Source Generators, que não casa bem ainda, mas é uma minoria muito pequena. A maior parte das coisas realmente vão funcionar de prima, assim, né? Então vamos começar pensando o que são as diferenças de C Sharp para F Sharp. Primeira diferença é a sintaxe, né? É bem diferente, né? Ainda mais pela origem de cada linguagem, né? O C Sharp veio do
do C, e o F Sharp ele vem de uma família, de uma das linguagens que a gente chama de ML, né, que é de Meta Language, se eu não me engano, mas é uma outra árvore, então a sintaxe é bem diferente. Diferença de tipos, então a gente acaba tendo um pouquinho mais de diferença de tipos hoje no C Sharp, mas não é tanto quanto no F Sharp, vocês vão ver. Os padrões deles são razoavelmente diferentes, então como você espera que as coisas se comportem não é igual, né? A gente vai também passar por isso. A filosofia também é diferente, afinal a gente está falando de funcional. E tem coisas que são exclusivas do F Sharp, então ela é functional first. Você até consegue fazer programação funcional no C Sharp, só que é algo meio que secundário. Você não vai conseguir desacoplar do O, né? E o F Sharp tem o que a gente chama de um sistema de tipos algébrico, né? Que é um sistema de tipos que permite com que você componha eles e tal. É bem maneiro, a gente vai entrar em detalhes sobre isso. A parte legal aqui, o menos importante é o de cima, que é a sintaxe, que normalmente é onde as pessoas focam, e o mais importante é a filosofia, que é basicamente a sua forma que você pensa em programação funcional. Então, vamos começar pelo mais simples, que é a sintaxe. Para isso, eu vou estar trazendo aqui um código C Sharp, certo? Tudo bem, é um C Sharp mais moderno, né? Hoje em dia dá para fazer isso de uma forma bem melhor, mas é só pelo exemplo. Então, ainda mais, a gente sempre fala que o C Sharp de hoje, o F Sharp de hoje é o C Sharp daqui a uns 10 anos, provavelmente. Mas tudo bem, que ele vai copiando, vai trazendo as features e tal. Isso aqui é uma classe imutável em C Sharp, ela é bem padrão, eu tenho 2 fields, um de nome, de data de nascimento, um construtor, e 2 getters, certo? Eu tenho ali um que me retorna o nome e o que me retorna a data de nascimento, que são as props. Né? Então, de novo, é mais para a gente conseguir pensar em como construir blocos de código F Sharp, para quem nunca viu, principalmente. Então, a primeira coisa que a gente vê é que, em vez de chaves, a gente usa indentação. Né? Então, aqui a gente tem essas chaves aqui, então a gente mata elas. Né? Então, a indentação é o que vai delimitar o seu código, o seu bloco de código. Muito parecido com Python. Né? Exatamente. E vale ressaltar que agora a gente tem os igualzinhos ali em cima, onde estaria a abertura de chaves. Então, o igual é o que começa o bloco, e tudo que está na tab é até o final daquele bloco. Tá? Isso é bom porque a gente ganha um pouquinho de espaço vertical, né? Na linha é sempre bom, você consegue colocar mais código e menos espaço. Então, beleza. E aí tem isso, quando a gente fala que tem dentação sintática, tem gente que ama e tem gente que odeia. Né? Mas normalmente as pessoas que odeiam não são muito bem as pessoas que usam. Aqui tem intersecção das pessoas que usam e não gostam. É basicamente isso aqui. A maioria das pessoas realmente vai acabar se acostumando. Outra coisa interessante, backing fields criados automaticamente de parâmetros no construtor. Hoje em dia, com C Sharp meio que a gente já tem isso com records, mas a prática é que isso aqui tem muita repetição. Né? Então, eu tenho meu construtor, eu tenho minha atribuição, eu tenho minhas duas props. Né? O mais comum é que a gente acaba tendo um construtor só na classe, e isso aqui tem muita duplicidade. Então, o que a gente pode fazer no caso do F Sharp? A gente coloca o construtor na declaração da classe. Quer dizer, a gente já coloca os fields na declaração do meu construtor. Isso significa que eu não preciso declarar esses backing fields novamente, já vão existir no meu contexto ali da minha classe. E como eu falei, a gente normalmente só tem um construtor, então por que não juntar ele já com a definição da classe? Então a gente já joga ele lá para cima, a gente mata ele e coloca na definição da classe. Então ali eu tenho pessoa e eu falo quais são minhas props. Né? E isso aqui é literalmente igual a sintaxe de record, quase. Eu não sei que você vai escrever record ao invés de class no C Sharp moderno. Mas, bem, a gente já ganhou um pouquinho mais de espaço. A gente não precisa dizer nada sobre get, né? Porque se a classe é imutável, e aí eu estou falando de F Sharp, também é imutável por padrão, eu não tenho que me preocupar em ter propriedades que vai ser tudo get, no mínimo. Então eu não preciso ficar dizendo que eu quero que seja um get. Então a gente só mata ele. Né? A gente tornou um código um pouquinho menor. Outra coisa, ponto e vírgula. Ninguém gosta de ponto e vírgula. Né? A gente pode matar o ponto e vírgula. Não tem ponto e vírgula no F Sharp. Né? Tem no JavaScript, mas você não deveria usar. Mentira. Mas você pode usar, mas é horrível. Tudo bem. Beleza. Então, agora a gente tem um código um pouquinho menor, né? A gente já tem um return do nome. A gente consegue diminuir mais? Consegue. Então, a gente não precisa de return. Isso é importante.
A gente pode simplesmente matar o return, porque em F# a última expressão do seu bloco é o retorno, por padrão. Né? Então, o retorno já é implícito, não preciso escrever. Vantagens. De novo, a ideia é que F#, por ser funcional, ele é orientado a expressões. Então, tecnicamente, você não tem blocos de código statements, não tem códigos que não retornam nada. Tudo precisa retornar alguma coisa em algum momento. Então, beleza. Campos são públicos por padrão. Tá? Então, a gente não precisa ficar escrevendo public em todo lugar. A gente pode matar isso também. Né? O que mais? Inferência de tipos. Isso é importante. Porque a gente está repetindo aqui, né? De novo. Eu estou falando que eu tenho string nome, datetime de novo. No F# eu só preciso falar isso uma vez. Quando eu atribuir embaixo, ele vai saber que o tipo de nome tem que ser nome, porque eu já declarei ele no meu construtor. Logo, bem, você não tem que se repetir. O compilador já sabe. Então, deixa ele saber. Bem, nem tudo são flores. A gente tem que adicionar aqui um... Por que a gente está criando uma classe em F#, tá? F# é multiparadigma, então a gente pode ter objetos e orientação objeto mesmo, se você quiser. Não deveria, mas você pode. Então, a gente é obrigado a dizer, se a gente estiver escrevendo uma classe, que aquilo, o que é um membro. Né? Então, isso é uma property, que ela é um membro, que é um nome, e eu tenho um membro que é o data de nascimento. Então, e o this, eu tenho que deixar explícito o que eu considero ser o this dentro dela. No caso, não estou usando, mas bem, eu tenho que colocar alguma coisa. Normalmente, se você não usa, você coloca um underscore para falar que aquilo não está sendo usado. Então, beleza. E o mesmo vale para métodos, então um método é basicamente a mesma sintaxe, só que você coloca aqui entre parênteses e você tem igual. Né? Então aqui vai ser basicamente o API do datetime do .NET, é um today.subtract, e eu estou retornando a diferença de day dividido por 365 para obter a idade da pessoa. De novo, a mesma API do .NET. Então isso é bem interessante, isso aqui é um método. Né? E de novo, olha aqui que legal, eu não estou escrevendo tipos, ele inferiu tudo. Ele inferiu o retorno, isso aqui é estaticamente e fortemente tipado, tá? Sabe, pra você lembrar. Então, beleza. Anotações de tipos. É um pouco diferente também na F#. A gente não faz exatamente como a gente faz com C#, Java e Black, a gente coloca o tipo à esquerda, na F# a gente coloca o tipo à direita, seguido de, depois de 2 pontos. Como se fosse TypeScript, exatamente. Então, beleza? F# os tipos vêm depois. O que mais? Keywords. Né? As keywords são um pouquinho diferentes, então class e var são coisas de C#, não são coisas de F#. Então a gente troca class para type e var para let, o que faz muito sentido, porque o let é imutável. Var dá a intenção de que é uma coisa variável e não é. Né? No caso do F#, tudo é imutável por padrão. Então eu preciso colocar aqui, eu só preciso colocar let e ele vai tanto sempre encontrar o tipo, inferir o tipo, quanto declarar isso como imutável. Tá. Então, beleza. Observação. A gente tinha 25 linhas de código que foram reduzidas para 5 linhas de código em F#. Certo? Né? 3 vezes o ganho, embora eu sei que quantidade de linhas de código não tem necessariamente a ver com qualidade, melhor código, mas tô vendendo meu peixe, né, gente? Então, se você comparar com o C# moderno, isso aqui já até tá velho, porque esse slide é antigo, tá? Você consegue declarar basicamente tudo que eu fiz com uma linha em C#, tá? Ou algo muito parecido com pelo menos umas 2, 3 linhas. 5 se você colocar a chave. Só para eu ganhar ainda no meu C#, no F#. Então, mas minha defesa é que o C# né, bebeu muito do F# para fazer essas features novas que eles têm hoje. Então, beleza. Só que a gente está falando de orientação a objeto até agora. Né? E aí é programação funcional que a gente está aqui, né? Então vamos falar sobre como a gente faria isso num modelo mais funcional. Primeira coisa é que a gente não cria classes em programação funcional, né? Não seria orientação a objeto. A gente cria o que a gente chama de records, né? E isso é um record, que vocês estão vendo aí na tela. É um record do tipo pessoa. É parecido um JSON, kinda JSON, só que tipado. E eu tô falando que ele tem um nome que é string e um datetime que é datetime. De novo, 2 pontos para definir qual que é o tipo. E tudo que está no bloco das chaves vai definir a estrutura do seu objeto. Né? Ou do seu record, no caso. Então, beleza. Isso é um record type.
E como que a gente faria os métodos? Não são métodos, são funções, afinal a gente está falando de programação funcional. E aqui eu tenho uma função idade, que ela recebe uma pessoa e me retorna a idade dela. A parte interessante é que os parâmetros são separados simplesmente por espaço. Então, o meu let, que eu estou falando que eu estou definindo alguma coisa, que no caso é uma função idade, espaço pessoa. Pessoa é o primeiro argumento da função, basicamente. Né? E a parte interessante é que ele infere o tipo. E isso é sozinho, tá? Isso aqui é um código que compila. Então, você vai me falar assim, mas pô, como é que ele sabe que essa pessoa é do tipo pessoa que eu declarei em cima? Basicamente porque aqui, ó, a gente está falando que está usando data de nascimento. Então, o F# ele consegue olhar para sua estrutura e falar, beleza, o que tem data de nascimento? O que tem essa property aqui? Ah, o tipo pessoa, beleza. Então isso aqui deve ser do tipo pessoa. E aí ele vai inferir que pessoa é do tipo pessoa. Né, que pode ser qualquer nome, tá? O nome pessoa tá só por clareza. Né? E a partir daí, é só usar. Né? E aí, se você mudar, ou se alguma coisa da sua estrutura mudar também, o compilador vai dar erro, ele vai falar, ó, era para ser pessoa, tá vindo outra coisa, ou não tem esse prop e tal. É esse tipo de coisa. Né? E aqui a gente tem assinatura embaixo. Tá, age, tá errado, tá, era pra ser idade. Mas ele recebe uma pessoa e devolve o inteiro. Né? Essa setinha que você tá vendo aqui no meio entre os tipos, é para definir uma função. Então eu tô falando que age, que era pra ser idade, é uma função que ela recebe uma pessoa e devolve o inteiro, basicamente, que é a idade dela. Então, próximo. Isso aqui é o ponto, né? Em programação funcional, a gente separa dados de comportamento. Né? Enquanto o O é normal com que a gente mantenha essas coisas juntas e acopladas, né? Então eu vou ter métodos que vão alterar o meu estado interno e eu vou ficar fazendo isso e ter bastante mutação e o meu comportamento junto com meus dados. E em FP é totalmente o contrário. Você vai separar isso. Dados são imutáveis e você vai ter funções que manipulam esses dados. Tá? Então, esse é um dos princípios da ideia. Inferência de tipo, vamos um pouco mais a fundo nisso. Lembra que eu falei das assinaturas? Ah, isso aqui é o equivalente das assinaturas em F#, mas funciona para Haskell, para a maior parte das linguagens funcionais estaticamente tipadas. Então, a setinha é para indicar que eu tenho uma função que recebe um inteiro e devolve um inteiro. Né? Em C# seria o equivalente de eu ter um int full que recebe um int bar. Lá. Se eu recebo dois parâmetros, então eu vou ter int, setinha, int e devolvo um int. Se eu recebo dois inteiros, devolvo uma string. Aqui embaixo seria tipo, eu tenho uma string, um full que recebe dois inteiros, minha assinatura com assinatura mais do F# ficaria inteiro, recebe um outro inteiro e devolve uma string, tá bom? É muito parecido com a declaração de functions de delegates no C#, inclusive, né, que o seu último argumento de tipo, ele é o que define o retorno dele, da função. Então, beleza. Então, por exemplo, a gente poderia reescrever esse segundo item como full bar bas, né? E basicamente aqui ele já, pelo uso ele vai inferir, tá? Nesse caso aqui eu não disse nada. O José perguntou se é possível usar generics F#. Sim, sim, é uma das coisas mais importantes do F#, inclusive. É muito parecido com o C#, se você quiser definir de forma clara que você quer e colocar as constraints e tudo mais. Mas a maior parte das vezes você não diz nada, porque se você está criando uma função que ela recebe um argumento, e lembra que tudo é inferido, os tipos, e você não manipula algum tipo de dado de uma forma que tanto faz qual que é o tipo, ele vai definir aquilo como genérico para você. Né? Então, por padrão, se é possível ser genérico, ele já vai fazer ser genérico sem você nem precisar mexer ou fazer nada. Ou você consegue forçar também, não, eu quero um argumento genérico, porque eu preciso fazer algum tipo de constraint, alguma coisa do tipo. Tá? Então, no finalzinho, acho que eu queria fazer umas demos, aí eu tento te mostrar, se der. Então, beleza. Aqui a gente tem uma função faz alguma coisa. Ela recebe um f e um x, aí eu quero ter um let y igual a f de x mais 1, e eu estou retornando hello mais y. Isso aqui é uma coisa interessante, porque isso é um código que compila, que funciona, e a gente sabe que, pelo que eu expliquei antes, a gente tem dois parâmetros. Então, minha função faz alguma coisa, recebe um f e um x. São dois argumentos. X tem que ser um inteiro. Ele já sabe que x é um inteiro. E sabe por que ele sabe? Porque eu estou somando com 1.
Então ele olhou assim e falou, beleza, você está somando com 1 é inteiro, então x tem que ser inteiro. Né? Isso o compilador faz sozinho para você, tá, gente? Y tem que ser uma string, porque eu estou concatenando ela com uma string, né? Eu estou fazendo hello mais y, então y tem que ser uma string, ele não pode ser outra coisa. Né? E F# é muito chato com essas coisas do fato dele ser fortemente tipado. Ele não vai magicamente converter um tipo para outro para você conseguir fazer uma operação, tá? É muito importante manter isso na cabeça que ele não vai fazer. Se você tem um double, um inteiro para double, ele não vai fazer. Nem isso que a gente é comum a gente ver no C#. Tá? Então a gente tem que ser muito explícito. Então beleza, y tem que ser uma string, porque eu estou concatenando com uma string. E aí f, a gente chega na conclusão que ele tem que ser uma função de inteiro para string. Né? Porque no final ele está recebendo um inteiro, retornando uma string que vai para o y e estou concatenando com hello. Né? A parte mais mágica é que tudo isso quem faz é o compilador, você não faz nada. Né? Então essa aqui é a assinatura que ele vai extrair para você. Então faz alguma coisa, ele recebe uma função de inteiro para string, um inteiro e te devolve uma string. Né? F é a função de inteiro para string, o x é o int e o retorno é o string. Tá bom? Então, simples assim, no sentido de, tipo, você não tem que se preocupar com isso, na maior parte das vezes. Isso aqui seria, tipo, um group by no C#, com os generics, com todas as declarações de tipos e tudo mais. Isso aqui seria o equivalente no F#, porque ele vai simplesmente inferir tudo para você, você não tem que se preocupar. Né? Isso é muito bom. Então você digita menos e se preocupa tem bem menos ruído, se preocupa muito mais com a lógica. Defaults diferentes, padrões diferentes. O que significa? F# é imutável por padrão. Mutabilidade é um caso especial. Ela é possível, mas não é o padrão. Né? Classes e tipos por padrão não são nuláveis. Isso é muito importante. Não existe nulo por padrão no F#. Certo? Você não vai ter no reference exception se você não quiser muito que tenha. Você até consegue permitir, mas de novo é um caso especial. Igualdade estrutural por padrão. Então, você pode fazer igualdade por referência, mas é um caso especial. Então, o que mais importa entre a comparação de duas estruturas de dados são os dados, não a referência. E todos os valores têm que ser totalmente inicializados, sempre. Então, o que isso significa? Vamos um por um. Imutabilidade. Eu estou declarando uma constante x, uma variável x, né, que seja, e eu estou tentando alterar o valor dela. Essa setinha, coisa menor, é o operador do F# de atribuição. Então, eu estou atribuindo 2 do x, que eu declarei acima. Isso aqui dá erro. Porque eu estou tentando atribuir um valor que não é mutável. Né? Porque x é uma constante. Eu tinha falado antes que quando você declara com let é sempre constante. Eu quero que seja mutável, eu quero alterar esse valor. Você pode, mas você vai ter que escrever com todas as letras mutable. Tá? Então, de novo, é o caso especial. Porque você quer garantir sempre os padrões que são saudáveis para programação funcional. Então, se você precisa fazer o mutable, talvez você precise, tem alguns casos que talvez seja necessário, nesses casos você é obrigado a escrever o mutable inteiro ali e tal. É feio, mas é propositalmente feio para você ter que fazer isso. Não nulo por padrão. Então aqui, ó, eu estou declarando o tipo pessoa de novo, e eu estou fazendo uma variável chamada x, que é do tipo pessoa, 2 pontos para falar qual é o tipo, né? Então x, 2 pontos pessoa, e eu estou falando que ele é igual a nulo. Isso não vai funcionar, isso nem vai compilar. O F# vai olhar para você e falar, não, mano, nulo não é uma pessoa. Isso não funciona. Não dá certo. É possível fazer? É. Só que aí você vai ter que colocar esse atributo gigante, horroroso, que é o allow new literal attribute. Você não pode usar record, você é obrigado a fazer uma classe. Então, de novo, eu tive que refatorar isso para aquilo lá que a gente viu no começo do Datalk, né, que é uma classe mesmo, com membros. E aí eu posso declarar como nulo. Né? Mas viu que dá tanto trabalho que é mais fácil você pensar, não, deixa quieto, eu vou fazer sem usar nulo. Então, isso é muito bom, tá, inclusive. Igualdade estrutural. O que isso significa? Eu tenho tipo pessoa, que ele tem o nome e a data de nascimento, e aí eu criei um dia aqui, né, 1 de 1980, aí eu tô com Alice 1 e Alice 2 sendo construídas, e aqui, ó, de novo, a parte legal. Em nenhum momento eu falei que Alice 1 e Alice 2 são do tipo pessoa, mas como eu tô definindo elas com as props que existem do tipo pessoa, o F# já infere para mim e fala, beleza, isso aqui só pode ser uma pessoa. Né? Então você tem todas as vantagens de uma linguagem fortemente estaticamente tipada e sem as desvantagens de você ter que ficar escrevendo tipos o tempo todo, que é um saco.
Então, voltando para cá, igualdade estrutural. Agora eu criei esses dois, que são basicamente com os mesmos valores, mas são objetos diferentes. E eu estou comparando eles. Com F# a gente compara com um igual só. Isso aqui é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Porque os dados são iguais. Certo? E a parte boa é que a gente nunca mais precisa escrever aqueles equals, get hashcode, todos esses rolês, implementar o equitable e coisas do tipo e tal. Então, agora com records a gente também tem isso no C#, mas em geral, isso aqui é uma vantagem muito boa. Tudo tem que ser inicializado. O que significa? Estou aqui de novo. Pessoa, nome string, data de nascimento, date time. Eu falei, beleza, eu tenho uma Alice que é pessoa. Fechou, tá? O compilador vai olhar para você e falar, deu? Sem valores, sem compilar. Então, se você vai falar, então, vou ser esperto, vou colocar só o nome. Também não, erro. Né? Não existe dados parcialmente inicializáveis. Sua estrutura de dados tem que estar completa. Tá? Ah, mas e se eu quiser um campo opcional? Não, tá. Você tem opções de definir um campo como opcional, certo? Só que a gente vê isso mais pra frente, mas isso tem que ser explícito, de novo. Né? Você tem que falar que aquele campo é opcional. Né? E mesmo aqui, sim, na definição você vai falar, beleza, não tem valor aqui. Então, é bem mais seguro por causa disso. Por isso que você não vai ter no reference exceptions. A filosofia é diferente. O que significa? De novo, aquilo que eu falei no começo. C# ele é historicamente derivado de C, né? E F# veio de ML, que é de metalinguagem, que era uma linguagem que foi meio que criada para provar coisas. Então ela não se preocupava muito de como o computador funciona, memória, alocação, blá blá blá. Era muito mais um uso prático, certo? De resolver problemas. Então, quais são os objetivos? Para uma linguagem que vem desse background. Você consegue entender um código apenas usando as informações que estão bem na sua frente, o que você está lendo, certo? Né? O quanto implícito um código é. Você não vai ter permissões de olhar outras partes do código, só com aquilo que você está vendo. Por exemplo, aqui a gente tem um var x igual a 1, faz alguma coisa com x, aí var y igual a hello mais x. Qual é o valor de y? Dá para saber? A resposta é Hello World. Por quê? Isso aqui, na verdade, é JavaScript. E aí eu posso surrupiar e alterar o tipo da variável e simplesmente tornar o seu código totalmente imprevisível. Né? Isso é horrível. Vamos agradecer que a tipagem estática nunca vai deixar isso acontecer no C#, certo? Lucas, a gente tem aqui 2 perguntas, né? Se é possível usar generic, e se sim, como seria? Eu tinha respondido. E também tem uma, como funciona a parte quando a pessoa tem 2 tipos do mesmos campos. A pessoa 1, no caso, e pessoa 2, por exemplo. Ele está errado? Tá. Não, ele não dá erro. Ele não dá erro. Não. Ele vai falar o quê? O F# ele vai olhar o último, tá? Então, se você tem 2 tipos que ele não consegue dizer para você qual que é, ele vai falar, beleza, deve ser o último. Ele sempre vai inferir que é o último. Mas e o que eu faço? Aí você pode, nesse caso específico, quando isso acontecer, você vai lá e dá um hint de tipo pro F# falando assim, esse aqui na real é esse tipo aqui e não esse outro aqui. Acontece às vezes, é raro, para falar a verdade, porque se você tem algum tipo de função que opera naquele sua estrutura de dados, isso já vai ajudar o compilador a saber qual que é o tipo, tá? Mas se for um uso muito comum do tipo, estou só acessando uma prop, que é igual em 2 tipos, ele vai inferir o último. Nesse caso, você vai lá e tipa no argumento, ou você dá um hint em algum lugar do seu código e fala assim, na real, isso aqui é desse tipo aqui, tá? F#, e fechou, tá? Acontece às vezes, é um pouco chato, mas ainda você acaba escrevendo bem menos tipos do que em outra linguagem como C# e tal. Então, voltando aqui, gente. Então, beleza. Isso não vai acontecer com C# nunca, porque ela é estaticamente tipado. Mas vamos para o próximo exemplo. C# é mais previsível que JavaScript. Tá? Isso é importante. Né? Olhando para o código, é mais fácil saber o que vai acontecer em código C# do que em código JavaScript. Então, se você não corresponder aos tipos, isso vai dar um erro de compilação, e isso é ótimo. Tá. Como é que a gente faz uma linguagem mais previsível, então? As variáveis não podem alterar o seu tipo, que é o que a gente viu agora. Isso é muito importante. Próximo.
Agora aqui é C# mesmo, tá, gente? Não tô tentando enganar ninguém. Eu tenho aqui Customer 1 e Customer 2, eles têm as mesmas estruturas de dados, os mesmos valores, 99 e J. Smith. E aí eu estou comparando os dois, com o double igual aqui, né, do C#. Qual que é o resultado disso? True ou false? A graça é que você não consegue nem dizer. Porque eu posso fazer overload de operador. E é normal fazer isso. Né? Eu posso... isso não tem como eu saber. Né? Pode ser por referência, pode ser por estrutura, não tem como saber. Então, vamos lá. Objetos com os mesmos valores devem ser iguais por padrão. Isso ajuda a tornar a linguagem mais previsível de qualquer jeito, né? Então, beleza. Próximo. Agora aqui a gente está criando uma ordem e um customer e eu estou fazendo um equals de customer e order. O que vai acontecer? Não devia acontecer nada, isso aqui vai dar erro. Porque não faz nem sentido eu estar comparando o customer com o order, né? Então, isso é um problema. Próximo tópico que a gente pode colocar na nossa listinha de como fazer uma linguagem mais previsível é comparar tipos diferentes. Deve dar erro de compilação. Faz todo sentido. Então aqui um outro exemplo. Eu crio um customer e eu dou um console write line customer.address.country. O que vai acontecer aqui? Ninguém pode dizer. Bem, o endereço pode não ser obrigatório, pode ser nulo. E aí esse campo pode ser opcional, pode dar erro, pode ter um valor padrão. Não dá para saber. No F#, no caso, se eu quero que o valor seja opcional, tem essa opção de eu falar que o tipo dele é aquele tipo option. Tá? O option é um tipo genérico para eu dizer que alguma coisa ela pode não existir ou não. Né? Então, beleza. Objetos sempre devem ser inicializados em um estado válido. Caso contrário, erro de compilação. Próximo passo. Então aqui, beleza, a gente cria um customer, adiciona ele num set, faz um hash set, né? Chama alguma função que se chama process customers, vai fazer alguma coisa com ele. E no final a gente pergunta se o nosso hash set contém ainda esse customer. Qual que vai ser a resposta? Já vou dar a resposta logo. Não dá para dizer, né? Porque se você altera os valores da sua classe, você pode alterar a forma que o seu hash é calculado. E aí o seu hash set, por mais que ele tenha algum valor lá, ele não vai conseguir dizer mais se aquele cara está lá ou não. Isso é um problema. Então, agora, o que a gente pode fazer para melhorar um pouco isso, né? A gente pode criar um customer que é immutable. Então, eu sei que ele é imutável. Eu vou adicionar ele. E aqui esse processo customer, se ele precisa alterar o customer, ele não vai alterar o customer, ele vai me devolver uma cópia dele. E depois eu tenho certeza que se eu der esse processo customer para ver o contains, ele ainda vai existir. Então, de novo, isso aqui é imutabilidade. Imutabilidade traz um valor muito bom para essa parte de previsibilidade. Tá? O DN perguntou quem usa F# no Brasil. Então, tem poucos lugares que eu vi. Eu lembro de algumas empresas de mercado financeiro que usavam, que eu esqueci o nome agora. A Vetex, eu já vi falando que usam. Alguns serviços e tudo mais. Não é algo muito comum de se usar no Brasil, pelo menos não de forma pública. Tem bastante na Inglaterra, que eu vejo a galera de F# meio que é de lá. Tá? O que é triste, né? Porque se você usa .NET, não tem nenhuma barreira para você começar a usar F#. Tá? Então, eu sempre defendo para fazer e usar esse tipo de coisa. Então, voltando aqui na imutabilidade. A imutabilidade força que os valores alterados sejam retornados explicitamente. E o valor original sempre vai permanecer inalterado. Então, de novo, previsibilidade. A gente pode colocar na nossa listinha. Uma vez criados, objetos e coleções devem ser imutáveis, sempre. Próximo exemplo. Aqui eu tenho aqui um Customer Repository, e aí eu busco por um ID, e eu dou um write line no ID dele. O que isso vai acontecer? O que vai dar de retorno? Não dá para dizer. Né? Pode ser que ele não exista no banco. Isso é um problema. Qual seria uma solução para isso? Ao invés da gente simplesmente retornar o customer, a gente retornaria alguma estrutura de dados que vai me dizer se aquilo deu certo ou deu errado. Né? Isso fica meio ugly, meio estranho no C#. Para F# tem umas coisas mais legaisinhas e um pouco mais elegantes para você fazer esse tipo de coisa. Mas a ideia seria essa. Então eu tenho sempre que eu sou obrigado a validar, teoricamente, se aquilo deu certo ou deu errado. Beleza.
Então, dados ou erros ausentes devem ser explícitos, sem permitir nulos, né? Então, erros sempre explícitos. Próximo. Então, F# não é perfeito em todos esses pontos. Alguns deles, se você fizer força, você consegue fazer quebrar. Mas todas as convenções padrões da linguagem vão levar para esse caminho, o que é bem positivo. Então, agora a gente vai falar do que significa ser functional first, ou seja, primeiramente funcional. Então, isso significa que, bem, tem funções, que é extremamente importante. Você existe em composição, que é usado em todo lugar, composição de funções, e parametrize tudo. Então, tem que ser fácil parametrizar para você sempre conseguir usar isso em todos os lugares. Então, são 3 pilares importantes. Né? Vamos falar primeiro que funções são coisas. Né? O que é uma função? Eu gosto de falar de funções são túneis da transformação. Você tem uma entrada, uma saída, alguma coisa acontece aqui no meio, você não sabe o que é, certo? Então, beleza, aqui eu tenho uma função, por exemplo, pensa nesse túnel aqui, nesse trilho, que eu estou recebendo uma maçã e estou retornando uma banana. Tá? Então, é isso que a função faz. Transforma maçãs em bananas. E aqui, a declaração de um tipo, né, de uma variável, a gente já tinha visto um pouco disso antes. Então, eu estou falando que meu x é igual a 1, né? Então, eu estou guardando meu espaço ali para colocar o x. E aqui embaixo, eu tenho um ADD. Isso aqui é uma função que adiciona 2 números, né? Basicamente, ela recebe x, um y e devolve x mais y. Né? Isso aqui é uma função. A graça é que você pode ver que a declaração de um valor e de uma função, elas são muito parecidas. Em ambos, você usa let. Exatamente porque funções são. É como se tudo fosse lambdas, porque você sempre vai conseguir passar elas como parâmetro, retornar elas em outras funções e coisas do tipo. Tá? Ela existe por si só, não precisa estar vinculada num objeto, ou numa classe, nem nada do tipo. Então aqui, um exemplo que eu falei. Então você pode ter uma função que tem um input e retorna uma outra função como output. Certo? Uma função pode ser um input e aí eu passo isso para uma outra função que vai me retornar o output que eu quero, né? Ou eu mesmo posso pensar numa função com uma dependência para uma outra função, que aí essa função vai ter um input e output. Então, ela não é diferente de uma estrutura de dados, certo? Você pode pensar que uma função é só um valor, né? Composição. O que significa? Bem, se eu tenho uma função de banana, de maçã para banana, e uma função de banana para cereja, parece muito fácil eu fazer uma função de maçã para cereja, certo? Em F# eu tenho um operador que é 2 maiorzinho, que nem o que vocês estão vendo aqui. Isso significa que eu estou colando uma função na outra. Como se literalmente tivesse transformado ela numa só. Né? Então, não tem como dizer que essa função foi feita de outras funções, certo? E a banana sumiu. Né? Você conseguiu abstrair toda essa complexidade que está aqui de dentro. E você está expondo uma função nova, que é direto de maçã para cereja, sem como se fosse um black box mesmo, caixa fechada. Então, como isso funciona? No código. Aqui eu tenho uma função que adiciona mais 1. Então eu tenho um letAdd1 que recebe x e ela é igual a x mais 1. Eu tenho uma função que dobra o número, então eu recebo x e faço x mais x. Eu quero fazer uma função que adiciona 1 e depois dobra. É só colocar os meus 2 maiorzinho aqui. Tá? Então isso aqui já vai funcionar. Como se eu estivesse passando por uma função, depois para outra função e retornando o valor, certo? Desde que o input e o output das suas funções sejam iguais, você sempre vai conseguir fazer isso. Isso aqui é bastante usado. E aí você pode colocar quantos você quiser, você não precisa colocar só 2. Então aqui, por exemplo, agora eu fiz uma que faz square. Eu coloco ela um pipe square e simplesmente vai funcionar. É como se eu tivesse colocado uma outra função no meu pipeline, só que sem chamar. Então, beleza. Você consegue fazer algo em C# parecido? Consegue. Mas não vai ser idiomático e vai ficar horrível. Né? Então, por favor. Piping. O que é o piping? É normal, se a gente está falando de programação funcional e, bem, funções, que a gente tenha que encadear funções. Então, eu vou ter que sempre chamar uma função depois de outra função com parênteses.
porque eu preciso, né, fechar o escopo daquilo. Eu falo, beleza, nesse parênteses aqui eu vou resolver essa função, e aí eu vou chamar uma outra função passando isso aqui como argumento. Então a gente acaba caindo com esse parênteses real, que é do tipo, chama a função de add1, depois eu chamo a função doubleIt, depois eu chamo a square, tá? Isso é horrível de ler, isso é horrível de manter, e não é legal. Então, no F# a gente tem o que a gente chama de piping, que é muito parecido com o piping do Unix, sabe? Do terminal. Você vai passando um valor, passa para cá, depois passa para cá, depois passa para cá. Então, seria muito interessante se a gente tivesse algo assim, e a gente tem, certo? E é um operador também, que é esse operador pipe maior. Ele literalmente ele pega o valor à esquerda e coloca como último argumento na função à direita. Então, o meu add1 no meu 5 vai dar 6. Aí eu posso pegar o meu 5, passar para o add1, depois passar para o double, que vai dar 12. Posso pegar meu 5, passar para o add1, passar para o double, para dar para o square, que vai dar 144. Então, fica muito mais fácil de ler, porque é da esquerda para a direita. E isso é algo que vocês vão ver muito em F#. A galera gosta e vai usar isso o tempo todo. Normalmente vai ser um debaixo do outro, né? Você vai fazendo um pipezinho, assim. As operações que são parecidas com o link do C# também vão ser com esse operador. Então, isso é extremamente comum. Você consegue fazer o mesmo com C#? Consegue. Você pode criar um método de extensão para fazer isso, mas não vai ficar idiomático, vai ficar estranho. Você vai ter que fazer um monte de lambda. Por favor. Então, por que a gente diz funcional first? Porque F# torna programação funcional fácil. C# torna programação funcional possível, mas em geral é estranho e não muito idiomático, se você for por esse caminho que eu estava mostrando agora. Próximo princípio. Parametrize tudo, né? Então aqui imagina que eu tenho uma função muito simples, ela se chama printlist. Eu estou fazendo um for, sim, a gente até tem fors em F#. Estou fazendo um for de i em cada item de uma lista de 1 a 10, e eu estou fazendo printfn com um número. Tá? Quais são os problemas? Eu tenho dados aqui que são hard-coded, tem de 1 a 10. Então a gente pode transformar isso num parâmetro, né? Beleza, melhor. Só que o comportamento também está hard-coded. Estou fazendo um printfn aqui. Então a gente pode passar como parâmetro também uma ação que opera, uma função que opera em um inteiro, né? E de novo, olha que maravilhoso, como é trivial fazer isso, porque eu não preciso saber, eu não preciso declarar o tipo, nem nada do tipo. O F# já sabe, tá tudo bem. Eu estou chamando a função action no i, que é um inteiro, tem que ser uma função que recebe o inteiro. Beleza? Desacoplamos dados e comportamento. Né? Um outro exemplo. Por exemplo, aqui eu tenho duas funções que calculam o produto e que calculam a soma de n números. A gente está se repetindo, né? É só um for, eu entendo. Mas é um código repetido, é uma lógica, é um noise que a gente está tendo que um ruído, né? Que a gente está tendo que lidar ali. Se a gente olhar para o nosso exemplo anterior e para esse, a gente pode pensar em separar algumas coisas. A gente tem um código igual, certo? Que é uma operação de loop. A gente tem um valor inicial em ambos, e a gente tem uma ação que a gente quer operar em cada item do código que é igual, que é o for, né? Então, beleza, a gente conseguiu identificar isso. A gente pode criar uma função para resolver isso. Aqui a gente vai usar uma abordagem mais mutável, só porque vai ficar mais fácil de exemplificar de lá para cá. Mas na prática eu tenho aqui uma função fold, que ela recebe uma ação, um valor inicial e uma lista. Então eu começo um valor total, que é esse total so far, com o initial value, que é o valor inicial da minha operação. Eu faço um for para cada item daquela lista e eu vou aplicando eu vou atribuindo nesse meu total o resultado da minha ação em cima do total e o item atual. Então basicamente eu estou pegando o estado anterior, o valor atual, aplicando uma função que retorna o mesmo tipo, e eu fico fazendo esse loop até passar todos os processos e devolvo o meu total so far. E a gente pode reescrever aquelas nossas funções de uma forma muito mais declarativa, de uma forma muito mais simples. Então aqui o meu product, eu vou falar que ele tem um valor inicial, eu defino a minha ação como uma que vai receber o total até agora, e o x, e aí eu vou fazer a multiplicação, e eu passo isso para o list.fold. Aquele fold que a gente fez lá,
ele já existe na biblioteca padrão do F#, você não tem que se preocupar em ter que reimplementar isso. É até recomendável que você use as funções standard da linguagem nesse caso, por alguns outros motivos de performance, de ter o call recursion, coisas do tipo. Mas, basicamente, é muito mais simples e declarativo dessa forma. O Adelars, qual a sua opinião sobre o pipe inverso? Útil, desaconselhado, ele é útil sim. Tem casos que ele é bem útil porque a prioridade dele em cima do operador que vai para a direita, que é o que a gente está vendo aqui, é diferente. Então tem alguns casos que você quer que o valor que está sendo passado do pipe normal, que é esse que eu estou mostrando na tela, seja o próximo, o segundo e não o primeiro. E aí você usa o pipe o inverso para meio que brincar com a ordem dos argumentos. Tá? Então, tem alguns casos que ele realmente é interessante, até para substituir parênteses, para leitura e tal. Vai muito de caso a caso. Mas a preferência é o da esquerda para a direita, porque é o mais idiomático mesmo, tá? Na maior parte dos casos. Tipos algébricos. O que significa isso? De novo, tipos não são classes, eles estão muito mais para conjuntos. Então, o que são tipos? Então, uma função ela é um objeto que mapeia um conjunto de entradas para um possível conjunto de saídas. Vamos pensar assim. E tipo é só um nome para um conjunto, para esse conjunto de coisas. Pode ser um conjunto de inteiro, conjunto de string, blá. Por exemplo, como eu falei, inteiros, ou strings, ou objetos, pessoas, certo? Uma combinação de valores, mas ainda é um conjunto, certo? Todos os pares possíveis de strings de, sei lá, nome e sobrenome, por exemplo. Frutas, por que não? Né? É alguma coisa. É algo que pode ser declarado, definido a partir de um tipo. Ou mesmo outras funções. Lembra que eu falei que funções são coisas? Então, eu posso ter funções como eu posso ter, sei lá, um conjunto que são todas as funções de fruta para fruta. Seria esse caso aqui. E beleza. Tipos F# podem ser compostos. Isso significa que é o que a gente chama desse sistema de tipos algébrico, que é um péssimo nome, porque eu prefiro muito mais seriam, tipo, sei lá, tipos composíveis, composable, sei lá, não sei como traduzir isso. Isso significa que a gente pode criar tipos menores, tipos maiores a partir de tipos menores, certo? É isso que se chama composição. Para isso a gente tem dois caras. A gente tem o AND e o OR, né? São dois tipos de tipos, certo? O que são tipos AND? Por exemplo, salada de frutas. Ele tem que ser uma maçã e uma banana e uma cereja. Então eu posso declarar minha salada de frutas como sendo banana, maçã e cereja. Mas tem que ser os três. Os três têm que existir ao mesmo tempo, tá? Então, isso significa que um é outro e outro. Essas informações como... Isso a gente sempre usou em classes, records, tuplas. Tudo isso são pares de valores, qualquer coisa assim. Os valores existem ao mesmo tempo. Então, por isso que é E. E o ou, bem, literalmente, eu posso ter uma maçã, ou uma banana, ou uma cereja. Para isso a gente tem essa sintaxe que a gente está vendo agora, pela primeira vez, F#, que é como se fosse um enum super poderoso, tá, gente? Então eu tenho aqui meu tipo que é um snack, e aí eu separo por pipe cada opção, então ele pode ser uma banana, ele pode ser uma cereja, ele pode ser uma maçã, né, um apple, banana ou cherry, e cada um deles tem esse off apple variety, off banana variety, off cherry variety. Isso é como se fosse um outro tipo qualquer, tá? Esse apple variety, banana variety, cherry variety. Bem, é um outro tipo. Então eu consigo vincular dados ou estruturas e tipos a casos desse meu tipo ou, tá? E de novo, tipo ou porque ele tem que ser um ou outro. Ele nunca vai ser dois tipos de fruta diferentes ao mesmo tempo. Isso é impossível, tá? Então, a partir do momento que eu receber um snack, eu sei que ele vai ter que ser um desses. Nunca mais do que um. Beleza. Isso não existe em C#. Tem até uma proposal para adicionar um dia, mas eu acho muito difícil que isso entre antes do C# 12, provavelmente. Então, vamos lá. Vamos pensar em type composition, que é exatamente para que serve esse tipo de coisa. Vamos trabalhar em cima de alguns requisitos para isso. Vamos pensar num sisteminha que ele aceita 3 formas de pagamento: dinheiro, cheque e cartão. Para dinheiro, precisa de uma informação extra. Para cheque, a gente precisa do número do cheque. E para cartão, a gente precisa do tipo de cartão e o número do cartão. Fechou?
Beleza. Como a gente faria isso em C Sharp? Provavelmente uma interface, método de pagamento, várias implementações, cada um com suas estruturas de dados, cheque recebe inteiro, cartão recebe um tipo, blá, certo? Seria mais ou menos assim. Em F Sharp a gente faria de forma diferente. Primeiro, é muito comum a gente usar os tipos como meio que uma documentação viva do nosso código, do nosso domínio. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é tirar a necessidade de mostrar tipos primitivos, sem obsessão por tipos primitivos. Tem formas até mais seguras de fazer isso. No caso aqui do nosso exemplo, eu só estou transformando alias. Então, eu tenho um cheque número que é um inteiro e cartão de cheque que é string. É literalmente um alias, eu consigo usar um no lugar do outro, é só para a leitura do domínio ficar um pouco mais clara e mais direta. Bem, isso tem uma pergunta do Rinaldo Magalhães. O F Sharp tem bibliotecas para desenvolvimento front-end como Elm, Bolero e Fable. Achei fantástico porque temos o F Sharp no front e no back, é como um Clojure Script. Tem futuro nessa área? Temos futuro nessa área? Cara, eu vou te falar que principalmente o Fable, né? O Fable é F Sharp no transformar JavaScript em F Sharp JavaScript no caso, né? Funciona maravilhosamente bem. Hoje ele é considerado fazer parte da Safe Stack, que é a stack de F Sharp padrão mesmo, assim, se você quiser fazer uma aplicação full stack mesmo. E assim, é delicioso de maneiro como funciona bem. Tá? Eu acho que tem muito futuro. Se você já está com back-end F Sharp e for usar o front-end também F Sharp, você vai ter uma felicidade gigantesca no seu desenvolvimento. Até porque hoje a gente tem libs que comunicam front e back-end em F Sharp de forma praticamente transparente. Então, tem um Fable Remoting que você define sua API e com uma interface e consome ela no front-end, então você não faz nem HTTP request, ele faz tudo por baixo dos panos e você só lida com tipos. É maravilhoso, tá? Vale a pena dar uma olhada. Então, vale a pena mesmo. Você consegue usar Fable até para fazer Node, se você quiser. Se você quiser fazer o tipo de usar back-end Node com F Sharp, é totalmente possível, plausível. Tá? Então, beleza. Voltando para o nosso domínio aqui. Então, beleza, a gente definiu alias para os nossos tipos inteiro string, e são os tipos primitivos. Então, a gente começa pelo mais simples. Então, agora a gente tem que ter os tipos de cartão. Lembra que a gente tinha o tipo de cartão? Então, vai ser Visa ou Mastercard, ou Pipe, ou, certo? E o cartão de crédito Info, ele vai ser o tipo de cartão e um cartão número, que é um inteiro, né? Mas, de novo, ficar claro. O asterisco é para falar que é um E. Isso, literalmente, estou falando que isso é uma tupla, então é um par, certo? Que vai ser de um tipo de cartão e um cartão número. Beleza, agora eu tenho o meu método de pagamento. Ele tem que ser dinheiro, ou cheque que tem um número de cheque, ou um cartão que tem o cartão de crédito Info. Tá? Então, basicamente, são meus meios de pagamento, cada um com seus dados necessários para serem realizados. Eu tenho meu valor, que é um decimal, e eu tenho uma moeda que é euro ou dólar, nesse caso. A partir daí disso tudo, eu posso criar um pagamento que vai ser composto por um valor, uma moeda e um método de pagamento. Então, você cria tipos compostos complexos a partir de tipos menores. E é por isso que a gente fala que a composição é muito fácil você pensar e modelar domínios usando essa tática. E aí, no final, uma documentação executável, porque você usa isso para escrever o código. Você pode declarar suas funções com esses tipos, por exemplo. Aqui tem um exemplo, por exemplo, de um domínio. Será que você consegue definir qual é esse domínio? Tá. Tá bem óbvio que é alguma coisa de jogo de baralho. Então aqui a gente consegue saber que é o naipe, é um pausa, o ouro, a espada. Eu tenho o meu ranking, que são os tipos das cartas. Eu tenho um cartão, uma carta que vai ser um naipe e um ranking. Eu tenho uma mão, que é uma lista de cartas. Eu tenho um baralho, também uma lista de cartas. Então são o mesmo tipo, só que a semântica é diferente. Então, por que não usar nomes diferentes? Eu tenho meu jogador, que ele tem uma mão, e eu tenho o meu jogo, que ele é composto por um deck, que é um baralho, e por players, que é uma lista de jogadores. Tá? Muito bom. E aí a gente consegue até modelar ações. Por exemplo, dar uma carta significa me dar um baralho, e eu te retorno um baralho separado da carta. Então, tipo, eu tô tirando aquela carta e te retorno a lista sem ela, sabe? Ou comprar. Vai ser uma ação que eu passo uma mão e uma carta e ele me retorna uma nova mão. Basicamente é uma mão composta pelo que já tinha mais a carta atual. Tá? Então é bem maneiro como você consegue até modelar fluxos e
e regras de negócio só com os tipos, tá? Tem uma palestra que eu fiz sobre isso, tá no TDC, sobre como usar Type Driven Development, como usar os tipos para vocês se guiar o seu design de código, é bem maneiro. Por onde você começa? Bem, você pode usar Visual Studio, você pode usar VS Code, você pode usar Rider. Pro VS Code tem tem um plugin maravilhoso, uma extensão chamada Ionad. Ela vai funcionar tipo quase sem problemas. E assim, se você roda .NET hoje em algum lugar, você consegue escrever F#. É só meter bronca, tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Tá, não. Então, beleza. Tem um site maravilhoso de F#, que é o F# for Fun Profit 24 Lotting. Todo o material de F# bom, basicamente foi criado por ele. Então você vai encontrar nesse site praticamente tudo sobre F#, é muito bom. Dá uma olhada se você está interessado, certo? Eu tenho algumas demos, algumas coisas para mostrar aqui, para mostrar um pouco de vida real, porque eu mostrei muito código, muito slide e tal. E tem algumas coisas que não dá para falar, não dá para mostrar. Por exemplo, não dá para só falar, certo? Uma coisa que eu acho muito legal do F#, vou aumentar aqui a fonte para vocês, é que ele é muito focado em... Muito focado não, né? Não é assim que nem um Clojure da vida, focado em REPL ou interativo, mas ele é o suficiente. Então, por exemplo, aqui, vamos supor que eu quero fazer uma função, sei lá, um número. Número igual a 1, certo? Coisa simples. O Ionad, ele é bonzinho, eu tô com o VS Code aqui, ele até mostra qual que é o tipo aqui na frente e tal, sozinho, certo? Se eu rodar a Alt Enter aqui, eu já rodei isso aqui embaixo. Tá vendo aqui embaixo, gente? Então aqui eu tô falando que número é igual a 1. Se eu rodar aqui, ó, dar um Enter, eu posso fazer aqui número... Eu quero saber quanto que é número mais 1. Se eu selecionar e mandar para baixo, ele tá falando aqui que é 2, tá? Então isso aqui é maravilhoso. Eu consigo ter uma experiência interativa com o código, tá? Mas e coisas mais complexas? Por exemplo, me dá uma lista aqui de números pares. Eu posso fazer que é de 0 a 10, certo? Aqui eu estou fazendo uma listagem de números de 0 a 10 e eu quero mandar esses números lá para o meu interativo. Mandei para cá, ele já definiu ali embaixo. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o que é uma mentira, porque não é números pares. Na F#, se eu quiser, eu posso falar qual que é o passo assim. Então, eu posso mandar para cá. Então, 0, 2, 4, 6, 8, 10. É interessante, porque, de novo, eu vou explorando e eu consigo colocar no get aqui, se eu quiser, né? É que aqui, necessariamente, é um FSX, então, é um tipo script, mas isso funciona também em código normal, do dia a dia ali que você está escrevendo. Isso aqui é bem útil, tá? De novo, eu estou falando que ele não é tão bom quanto do Clojure, porque lidar com dependências ainda é um saco, tá? Você tem que referenciar os nuggets meio que na mão, ou... Bem, normalmente é comum que a gente crie um arquivo de playground, um FSX, que a gente coloca no nosso nuget, você vai jogando as coisas para carregar as dependências no nosso interativo e executando no código de verdade depois. Porque isso aqui é como se fosse uma sessão, tá? Esse interativo. Tudo que você vai rodando, não importa muito de onde vem, o importante é que aquilo está sendo carregado nele. Outra coisa, lembra que eu falei que existem coisas opcionais na Sharp? Como é que a gente lida com isso? Então, vamos falar que eu quero vou criar uma estrutura de, sei lá, eu vou falar que eu tenho um nome, e nome ele é um string, tá? Eu vou até tipar na mão aqui. E aí eu vou falar que aqui é Lucas. Até aqui tá tudo bem. Só que lembra que eu falei, eu quero que esse valor seja opcional. Como é que eu falo? Eu falo que ele é um option. Quando eu faço isso, aqui até reclamou. Porque o option, ele é uma estrutura de dados bem interessante. Eu tenho que falar que isso aqui é algum valor. Eu posso falar que o option é basicamente isso aqui, ó. Option, e aí eu vou falar que alguém tinha me perguntado como é que define generics. Nesse caso, como eu defini no tipo, eu tenho que definir na mão. Então eu tô falando que option, ele é um tipo A, e ele vai ser ou um some de alguma coisa, então some A, some of A, ou none. Tá? É mais ou menos essa declaração. É mais ou menos essa aqui a declaração do... Eu estou apanhando pro meu code, que está estranho. Assim. Então aqui eu estou falando que isso ou tem alguma coisa ou não tem nada. Tá? Então, por isso que aqui eu coloquei o some Lucas Teles. Então ele sabe que isso aqui é um string. Como o some ele já é um construtor de option, eu não preciso falar.
então eu posso só deixar assim. Tinha o sinal de asterístico, qual o sentido dele? Tá. Basicamente, o asterisco é para falar que algo é um par. Um par é uma tupla. Normalmente, F# isso é definido com vírgula. Então, por exemplo, eu posso ter um valor número e string, e eu falo que isso aqui ele vai ser um e full. Tá vendo que isso aqui é uma tupla? É um par separado por vírgula. O tipo dele é asterisco. Então é por causa disso que é o asterisco. Eu falo que isso aqui é um par. Tá? Exatamente isso. O none no F# é que nem o nu? Não. Não, porque o none ele é de um tipo chamado option. Eu não posso falar que qualquer coisa é none. Para algo ser none, ele tem que ser um option de alguma coisa. Então, aqui nesse caso, o exemplo ele é um option de string. Então, ele some alguma coisa ou ele é none. Opa. Vou arrumar aqui. Ou ele é none. Então, ele é um ou outro. Tá? É explícito. Eu não consigo passar, por exemplo, um option para um lugar que só recebe o tipo. Né? Ele tem que receber um option, ele tem que saber que aquilo pode não existir. Isso é importante, porque como é que eu tiro um valor? Como é que eu sei que um valor... Por exemplo, imagina que eu tenho uma função que eu quero passar esse meu nome e eu quero só printar caso tenha valor. Então, eu vou ter aqui uma let, printar nome. Eu vou receber o meu nome, vou chamar de N para não confundir. E aqui, beleza. Até agora, aqui a gente pode ver a diferença tipo do F#. Ele sabe que é um A para B. Isso aqui são genéricos. Os genéricos normalmente tem esse backticks à esquerda, tá? O aspa simples antes, para falar que aquilo é um genérico. É uma variável, né, de tipo. E agora eu preciso lidar com esse N. Eu sei que ele é um option. Então, o que eu posso fazer? Eu posso chegar aqui e fazer o que a gente chama de match. Imagina um match como se fosse um case super poderoso. Então, match N with. Se tem algum valor, eu quero. E aí, tá vendo que eu já estou colocando aqui? Eu estou desconstruindo esse cara aqui já. Então, se tem algum valor no X, ele já vai vir para esse aqui. E aqui ele já vai ser uma string. Eu vou tipar aqui só para ficar mais claro. Aqui eu vou falar que isso aqui é um string option. Tá? Então, agora aqui, se for o nome, eu vou retornar aqui um olá. Opa! Olá, X. Tá? Se for none, vou retornar não tem nome. Tá bom? Então, é basicamente isso aqui. Peraí, meu code está estranho, por isso que ele está reclamando aqui, mas ignore, isso aqui é normal. Acho que o tamanho da minha tab está estranho, ele está cagando. Tá. Mas beleza, então aqui eu literalmente estou falando, se tem valor, esse valor no N, que ele é um opcional, é como se fosse uma caixinha, que talvez, é como se fosse uma caixinha fechada mesmo. Então, eu não sei se aquilo tem valor ou não. Aqui eu estou abrindo a caixinha e estou falando, tem valor? Então esse valor vai para o X. Não tem valor? Então ele vai cair no none. Tá? Então é muito bom porque te obriga. Tá? Aí você vai me falar, mas Teles, eu não quero ficar escrevendo match 1 milhão de vezes. Isso é horrível. Isso eu quero só dar um olá para a pessoa e se não eu quero retornar vazio. Ou eu não me importo com o vazio, eu só quero que se tenha nome, eu quero dar um olá para o nome da pessoa. Né? Eu sou obrigado a fazer um match, e se eu tivesse um outro cara aqui que vai ter um outro option, eu vou ter que fazer um outro match. Isso é horrível. Realmente, seria horrível. Mas a gente tem outras formas de fazer isso. Isso são pipes? Não, não são pipes. O pipe do F# ele é diferente. Já tinha explicado. Então, vamos supor aqui que eu quero, na verdade, desse jeito. Então, se eu quero passar um valor por exemplo, um valor para uma função usando pipe, eu posso chegar aqui e passar assim, tá? Então, por exemplo, aqui eu quero transformar isso aqui num double, blá. Então, eu estou fazendo um pipe double, tá? Isso aqui é exatamente a mesma coisa de eu escrever double 1. Tá? Então, esse aqui é o pipe. Esses aqui são cases do meu match. É como se fosse cada case de um switch case. Tá? Por isso que é desse jeito. Tá? Mas vamos voltar aqui. Eu falei, beleza, eu não quero ficar escrevendo match. Eu quero só saber que se o meu nome... Vou deixar aqui só por desencargo. Para mostrar para vocês que funciona, eu vou rodar aqui, ó.
joguei aqui embaixo, selecionei aqui, rodei, e ele printou. Eu tenho que chamar, né? Eu não chamei a função. Eu tenho que chamar aqui agora printa nome. Vou rodar isso aqui. Isso aqui está me retornando uma string. Isso aqui não está printando, na verdade, né? Isso aqui me retorna uma string, então eu teria que dar um print ln aqui. Aqui, por exemplo, daria para usar o pipe lá que eu falei, eu acho. Ou não. Aí. FN, né, gente? Tô vacilando. Peraí, o que eu fiz errado? Ah, tá escrito errado aqui. Bom, tá aí, consegui. Olá, Lucas. É sempre assim, as demos. Mas beleza, aqui, ó. Eu consigo, acho que eu nem preciso mais disso agora. Preciso, porque ele não sabe que é uma string. Mas tudo bem. Então aqui eu consegui printar, certo? Se eu passar none aqui, ele vai passar o quê? Ele vai falar... Deixa eu colocar aqui para falar. Vou colocar o none no nome. Aqui. Se eu passar o nome aqui, ele me retorna, não tem nome, tá? Então, simples assim. Obrigado, gente. É que eu recebo os testes depois do que vocês escrevem. Então, mas mesmo assim, muito obrigado. Vocês são muito bons. É bom, foi só um teste para saber se vocês estão prestando atenção. Confia. Então, beleza. Ao invés de eu ter que ficar fazendo esse match aqui, é um saco, toda vez. A maior parte das vezes eu falo assim, eu não me importo. Eu só quero falar assim, se tiver nome, eu quero literalmente fazer desse jeito. Ó, tem alguma coisa? Então me retorne um olá com esse cara. Senão ele só propaga o nome. Faz sentido? Então beleza. Tem valor? Coloca o olá na frente. Se não tem valor, continua sendo o nome. Tá? Parece ser bem repetitivo. E algo bem comum de você fazer. E realmente é. Por causa disso, você tem algumas coisas. Você pode pensar no option. Né? Ele tem um valor ou nada. E ele é um wrapper. Ele é como se fosse uma lista que só pode ter um item ou nenhum. Faz sentido? O que a gente tem, às vezes, quando a gente não quer ficar sabendo se a lista tem valor ou não tem valor, e eu preciso aplicar uma função, mapear os dados dela, a gente tem o quê? Map. Então, do mesmo jeito, eu tenho aqui um option.map. Tá? O que o option.map recebe? Um option e uma função. Uma função é um option. Então, aqui eu vou passar uma função para ele. Aí o padrão que você vai ver normalmente vai ser usando pipe. Então, eu vou pegar meu n. Vou fazer um pipe para o meu option.map. E aqui eu vou escrever um lambda, e aqui o lambda é com fun, porque Sharp é uma linguagem divertida. Então vai ser aqui, e eu vou retornar olá x. Então, isso aqui está fazendo exatamente a mesma coisa que eu falei. Se tem valor, ele vai aplicar essa função. Se não tem valor, ele vai ser só ignorado. É isso que o map vai fazer. Então a gente pode rodar ele aqui, ó. Joga para cá, para o meu terminal. Eu vou chamar de novo aquele meu printfn. Printfn. Uma string. E eu quero meu printa nome. Nome. Eu jogo para cá. Tá. É que aqui a gente vai ter aquele problema que ele vai retornar. Ele não retorna uma string. Tá? Por isso eu vou colocar aqui um A. Tá? Significa só, tipo, qualquer coisa. Se eu rodar isso aqui agora, ele vai me dar aqui, ó. Ele retornou some, olá Lucas. Né? Então tem aqui, ó, some, olá Lucas. O que é ok, porque, bem, se tem valor, ele está me retornando aquele valor mais concatenado com o valor que eu queria. Só que eu falei, tipo, ainda tenho que lidar aqui, né? Eu queria o mesmo comportamento que eu tinha antes. Se não tiver nada, eu quero que ele retorne o vazio. Você tem opções também de fazer isso. Se você olhar aqui nesse módulo de option, se dá um ponto,
IntelliSense, tem esse default value. O default value é o quê? Se não tiver valor, se for um none, retorna o valor que está aqui. E aqui eu vou falar, não tem nome. A partir desse momento, ó, mudou aqui até o nome da minha string. Ela recebe um option e retorna agora uma string pura. Aqui eu até posso voltar a ser uma string, que isso aqui vai funcionar sem problema nenhum. Então posso executar aqui, joga para o meu terminal, joga aqui embaixo, joga para baixo. Olá, Lucas. Beleza? Se eu colocar none aqui, ele fala não tem nome. Então, essa seria a forma de você não ter que ficar fazendo match e tal. Né? Lembra que eu falei da lista também? Por exemplo, aqui eu tenho a lista dos números pares. Eu quero somar um em todos os números pares. Como é que você faria isso? Você pode fazer um for e sair criando uma outra lista, talvez? Né? A gente está no linguagem funcional, a gente não vai fazer isso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os números pares, né? Vamos executar aqui para ver se eles ainda estão na memória. Não estão, então vamos declarar aqui de novo, números pares. Números pares, eu declarei ele aqui. Números, eu não sei, hoje eu tô muito mal, hein, gente, obrigado. Vocês são lindos. Então tá aqui, ó. Por onde eu aprendi F Sharp, cara, com vídeos do Scott Watting, F Sharp for Fun Profit. Hoje eu trabalho num projetinho F Sharp que não é de trabalho, mas é um trabalho, né? Tipo, a gente está fazendo para ser um produto, uma coisa séria. Eu realmente gosto, então a documentação da Microsoft me ajudou muito sobre isso. O F Sharp for Fun Profit e sair testando e fazendo as coisas, né? O conhecimento de .NET é quase totalmente reaproveitável, tipo, que você conhecer de C Sharp, de internals, né, de BCL, das classes base, de como fazer as coisas, vai te dar, se você já sabe isso, vai te dar uma ajuda muito grande, porque é a mesma coisa, e o resto é brincar, talvez fazer uns dojos e tal. Você pode comentar o que são monads? Cara, eu até posso, mas a gente vai precisar de bastante tempo aqui. Não é um conceito complicado, mas é um conceito que vai um tempo para cair a ficha. Eu vou deixar recomendado para vocês um podcast que eu gravei há um tempo atrás, que era... Se você entrar aqui no meu site, inclusive, Merchan, lucas10.dev, eu tenho aqui essas participações, que são algumas participações que eu fiz em alguns outros podcasts. Tem o que eu falo de monads no podcast do Hipsters, que eu tento explicar ponto a ponto, né, de cada detalhe. Também tem o Programação Funcional 2 daqui, que tem Functors e Monads, que eu gravei no podcast da Lambda 3. Esses dois podcasts eu tento explicar o que são Monads. Se não tiver claro para você ainda depois, por favor, me chama no Twitter, a gente troca ideia. Tá? Porque eu acho que eu vou acabar tomando mais tempo do que eu gostaria agora do que eu tô falando, para conseguir explicar isso direito para vocês. Se você não conhecer nada de C Sharp, tá tudo bem também. Só que você vai nas coisas bases do ambiente, você vai acabar caindo talvez em procurar coisas como alguém faz isso em C Sharp para você saber como vai fazer em F Sharp, porque é meio que a mesma biblioteca, sabe? Então você tem que estar mantendo essa noção. Mas normalmente os meios que você tem de aprendizado, tanto do F Sharp for Fun Profit, do site do MSDN, os cursos que você vai ver, sei lá, no YouTube mesmo. Eu pretendo fazer um curso de F Sharp no YouTube um dia, só preciso de coragem. Eles partem do pressuposto que você não sabe nada. Então tá tudo bem. Tá? Pode consumir esses conteúdos que tá tudo bem. Você usa aquelas bibliotecas funcionais da F Sharp, tipo F Sharp Plus? Sim, depende. Depende muito. Eu tento não usar muitas coisas tipo packet, mesmo qualquer outro. As coisas que o .NET evoluiu o suficiente hoje para usar, então eu não uso, principalmente eu acho que é o packet. Eu uso fake, então para fazer builds e tudo mais em F Sharp funciona, que é muito bom. Eu uso o projeto padrão C Sharp mesmo. Libs, F Sharp Plus, depende do projeto. Às vezes eu não preciso das coisas que estão lá, então às vezes eu até prefiro reimplementar do que usar. Mas em geral eu uso sim, tá? Tem bastante coisa maneira, principalmente libs de teste, coisas do tipo.
voltando aqui que eu estava falando. Então aqui eu tenho meus números pares, que alguém me ajudou, que eu estava fazendo um type. Obrigado. Vamos supor que eu quero só somar mais um nelas. Eu posso fazer aqui, eu tenho list.map. De novo é a mesma coisa. E aqui eu posso falar que eu vou receber um fan x mais 1. Vou executar isso aqui embaixo, a gente tem aqui, ó. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Perfeito. Então, essa é uma forma de você lidar com listas. E aqui você vai ter tudo, tá? Você vai ter filter, reduce, fold, para quase tudo que você precisar, tá? E o que você não tiver é ligeiramente fácil de você implementar, tá? Que outras coisas legais eu tenho de F Sharp? Isso aqui é um projetinho que eu fiz para minha faculdade, há muito tempo atrás, e é um projeto React, front-end, com F Sharp. Então, valeu, Adelar, eu vou fazer, eu prometo. Eu só não sei quando, mas me seguem no Twitter que quando tiver vocês vão saber. Então isso aqui, ó, é um projeto React. E eu te provo que ele é React. Primeiro que está escrito React Component. Aqui. Deixa eu aumentar um pouco a fonte, acho que está pequeno. E aqui a gente tem, por exemplo, um use state. Um hook, literalmente um hook. Use state, me dá um itens e um set itens. E aí eu tenho um render. Aqui, por exemplo, eu tenho. É como se fosse assim que é o wait, então tem o promise, let aqui. Aqui eu tenho o HTML. É um pouco estranho, porque você usa listas para definir sua estrutura de HTML. Então eu tenho aqui uma div, que tem essa class. E aí dentro dela eu tenho uma lista que tem dois P's e tudo mais. É bem é estranho de prima, vou te dizer, mas ela é interessante porque, de novo, é estaticamente tipado, tá? Então essa listagem aqui, por mais que no começo seja bem doloroso, vale a pena depois, pode confiar. E aqui, ó, tipo, tem tables, children e tudo mais, é muito maravilhoso. Tá? Inclusive tem coisas muito legais, por exemplo, tem uma API aqui. Você está usando o VS for Mac? Não, eu estou usando o Rider aqui. Eu não costumo usar o VS for Mac, ele costuma ser uma ferramenta de qualidade um pouco duvidosa. Mas funciona para F Sharp, tá? É bem estranho mesmo, Lucas, mas, de novo, ele é bem parecido com o Elm nesse caso, o Elm também tem uma estrutura desse jeito, só que você imagina que você lidar com, por exemplo, criar componentes, às vezes, literalmente, ser um stateless é você fazer um map numa lista, certo? É muito fácil de você criar coisa, sabe? Tipo, são listas. Então, programação funcional, lidar com listas é a coisa mais padrão que você vai ter. Então aqui, por exemplo, eu estou construindo uma API. E aqui eu vou trazer uma outra feature maravilhosa da F Sharp que se chama Type Providers. Basicamente, tá vendo que eu tenho uma URL aqui? Isso aqui é uma coisa da minha faculdade, do meu TCC, da minha pós de jogos. Então isso aqui retorna um JSON. Deixa eu abrir aqui para vocês acreditarem. Se eu colocar aqui e eu coloco o nome do usuário, teoricamente está hospedado no Azure. Estava funcionando da última vez que eu testei. Eu espero que ainda esteja. Você pode ver que ele está fazendo um warm-up da máquina, porque é um free tier. Tá? Enquanto ele abre aqui, vamos mostrar. Então aqui, beleza, tem uma URL. E aqui eu tenho um type. Esse private aqui tá aqui só para... Lá, não importa. Mas eu tenho um type aqui. É um inventário. Na verdade, essa URL é para me dar o inventário dos itens de um usuário. Blá, certo? E aí tem esse JSON provider. E eu estou passando para esse tipo, um genérico, que é um URL. Você vai falar, que loucura é essa? Tá? Como é que você está passando uma URL para um tipo? Isso faz sentido? Para que você está fazendo isso? Então, deixa eu ver aqui se carregou. Vamos ver. Vai, Azure. Aí, aqui, a gente tem um JSON. Tá vendo que tem um JSON? Tem um recurso, aí tem um ID, nome, unidade e valor. Certo? Tem uma quantidade. Aí tem recurso, ID, nome, quantidade e valor. É um JSON. Normalmente, quando você está tendo que consumir um JSON, o que você faz? Você cria uma classe, ou você vai criar uma estrutura de dados que representa aquele JSON, para deserializar o JSON. E você tem que ver como é que ele faz. Aí normalmente você vai, sei lá, você vai colocar num algum site, sei lá, JSON to TypeScript ou alguma coisa do tipo, para você conseguir já pegar as estruturas, para não ter que definir na mão, saco, né? O F Sharp tem uma feature que se chama Type Providers e ela faz uma mágica para você. Ela olha para algum source de fonte de dados externa
e ele gera os tipos daquilo para você automaticamente. Duvida? Olha só. Então aqui é esse inventário. Eu estou definindo com esse JSON Provider, passando essa URL aqui. Essa URL, que é essa aqui, mais o meu nome aqui de usuário. Tá? Aqui dentro, né, não vamos entrar em coisas de o que eu estou fazendo. Bem, aqui o sec é como se fosse um enumerable, como se fosse uma lista. E a parte legal é que eu estou fazendo um map nesses itens, né? Esses aqui são os itens que vêm do inventário. Aqui ele está fazendo um request para pegar o JSON dele. Depois eu estou fazendo esse parcel array, que é aquele inventário que a gente definiu. Esse itens, ele tem um tipo estranho, mas se você olhar para esse X que eu estou passando aqui dentro do map, também tem um tipo estranho. Mas se eu olho aqui, ó, x.recurso.id. O que significa? X. Recurso e quantidade. Em nenhum lugar eu defini isso. Certo? A quantidade é um número, né? E recurso tem mais props. Cadê recurso? Recurso.id, nome e valor. A parte mais legal é que ele está tirando isso sozinho. Ele gerou os tipos para mim automáticos. E eu fiz nada. Então não tem que me preocupar. Tipo, isso aqui para explorar APIs, inclusive, é maravilhoso. Né? Então, sobre aqueles measure units, são úteis no dia ou chegam a ser limitados e causam mais dificuldades do desenvolvimento? Olha, eu uso muito no projetinho que eu falei que é externo lá. Eles são muito bons para modelar domínio, eles são muito bons para não deixar que você misture coisas que não deveriam. Porém, no começo, sim, elas parecem meio uma chatice, parece um negócio que tá uma coisa que fica no seu caminho. Mas você meio que aprende a lidar com eles no começo e depois se torna muito útil mesmo, tá? Porque além de tornar as coisas mais declarativas, você sabe que quando você está vendo o número, por exemplo, a gente usa lá para graus. Eu tenho, sei lá, 25 graus, ou, sei lá, tenho 10 radianos. Eu nunca vou misturar uma coisa com outra, tá? É muito útil, é muito legal, tá? Vale realmente a pena usar, Adelar. O que é o literal? Isso aqui, literalmente, não é uma piada. No pun intended. Isso aqui eu tô para falar pro F# que é uma constante, tá? Mas não é imutável? É imutável. Com ou sem o literal. O literal é uma coisa meio que por baixo dos panos, certo? Eu tô falando pro CLR que ele interpretar isso aqui lá dentro como se fosse uma constante do .NET. Ou seja, onde tiver chamando isso aqui, pro compilador, ele vai copiar e colar esse código lá dentro. Tá? Isso aqui é importante para definições de coisas estáticas como tipos, type providers, tá? Porque no final isso aqui é uma URL e isso aqui é definido em tempo de compilação. Em tempo de compilação, esse valor tem que ser uma constante pro CLR, não só um valor fixo, tá? Porque senão ele não tem como obter esse valor. Então é por isso que serve o literal. Onde você usaria o const do C#. Isso aqui é maravilhoso, né? Bem, ele vai te dar aqui automático para você um JSON. Mas funciona só com JSON? Para isso aqui, ó, eu trouxe um outro rolê. Eu vou criar aqui para vocês agora, hein? Eu acho que eu tenho aqui um Docker run um SQL Server. SQL Server, vamos rodar aqui, ó, SQL Server na mão. Agora. Beleza, vamos conectar nele. Beleza. Acho que ele ainda não subiu. Um, dois, três. Aí foi. Subiu. Então estou aqui no meu SQL Server. Certo? Opa. Então aqui eu sou listar as databases. Tem o master, temp e beleza. Vamos criar uma database aqui que eu vou chamar de SeriesDB. Tá bom? Então aqui eu criei um banco de dados que não tem nada, é só um banco de dados. É só porque eu vou usar agora para vocês para mostrar o Fluent Migrator. O Fluent Migrator ele me obriga que eu tenha
definido um banco de dados criado. Tá? Eu não coloquei aqui para criar na mão, então, por causa disso. O Fleet Migrator é uma biblioteca relativamente comum de .NET para fazer migration de banco de dados. Mas dá para usar Anti-Frame Core? Dá. Tem um pacote chamado F-Sharp e F-Core, que eu fiz até uns pull requests recentemente para eles, para adicionar umas features maneiras. E você consegue usar F-Core de boa. Esse projeto que eu também estou fazendo é com F-Core. É que isso aqui eu tinha feito antes, então eu estava testando as coisas, por isso que ele está com Fleet Migrator. Mas não importa, tá bom, gente? Não importa. E aqui eu tenho criação de duas tabelas, uma tabela de séries e uma tabela de episódios. Para vocês não acharem que eu estou trapaceando, alguém me fala uma palavra aleatória aí no chat. Vou criar uma coluna agora na tabela de séries com esse valor. Cadê, gente? Deixa eu ver aqui, eu vou abrir no... Bora, gente. Senão eu falo, hein? Casa, gosto, pode ser casa. Gosto. Beleza, vou colocar aqui, ó, casa. E aí... Casa... Me falaram casa e vacina. E aumenta a fonte. Aumenta a fonte não é uma palavra. Desculpa. Então eu vou colocar vacina em casa. Boa. Fechou? Eu vou rodar isso aqui, esses migrations. Teoricamente ele já está apontando para o cara certo. Então vamos rodar aqui, no Rider mesmo, para criar as tabelas lá no nosso banco. Pronto, rodei aqui, criou as tabelas, vamos ver se é uma verdade. Deixa eu entrar de novo para ele fazer o refresh. Deixa eu dar um use séries db. Se der certo. Beleza. Deixa eu dar um list tables. Tem aqui, ó, episódios e séries. Eu acho que tem séries, DB séries. Descreve para mim. Então aqui a gente tem nome, ID. Tem aqui ó, o campo que vocês falaram. Vacina em casa, que é o N varchar. Beleza? Description e status. Perfeito. Agora aqui, olha que divertido. Tem um sandbox, deixa eu fechar. Pode salvar, tudo bem. Esse playground FSX. Nesse caso, deixa eu fechar ele aqui. Aqui o terminal, beleza. É um outro type provider. É esse SQL provider aqui. Isso aqui é um jeito de referenciar nuggets direto no script mesmo, tá? Em projetos normais você não vai fazer isso, só se você estiver explorando e tal. Então aqui é um cara que se chama SQL Provider e ele fica dentro desse F# Data SQL. Do mesmo jeito de antes, eu tenho o literal com minha connection string. Localhost, SA, blá blá blá, password, senha. Aqui eu tenho alguns parâmetros a mais. Esse carinha ele é meio que tem algumas IAS que você precisa fazer para ele funcionar no Mac. No Windows ele funciona um pouquinho melhor. Né? É por isso que tem esse Resolution Path Libs aqui. Mas ele tem algumas configurações. E é principalmente o que eu estou fazendo aqui, eu estou falando que eu estou usando o SQL Server. A partir daí, esse tipo SQL que eu criei ali, ele me trouxe esse get data context, é uma função, tá? E ela me retorna, deixa eu tirar daqui para ficar um pouco melhor. Ela me retorna esse aqui, né? Chamei de CTX, pode ser qualquer coisa. O que é isso? Horas. Vou dar um CTX ponto. Parece algumas coisas interessantes, tipo get update, submit update, DBO. O que tem nesse DBO? Nossa, tem séries. Esse código aqui é só esse código que existe, tá? Ele não está usando nada de fora. Vamos ver o que tem em séries? Eu vou fazer um for mesmo, tá? For x em séries do x ponto aí, deixa eu mandar ele recompilar.
Peraí. Eita, peraí, eu fechei sem querer. Assim, né, gente? Como eu falei, essa versão do coisa ela tá meio estranha. Né, isso aqui é muito legal para exploração mesmo, tá? Não é tanto algo que usa em projetos normais e tudo mais. Então tá aqui, de novo. Ignore. Tá. A password, séries DB. Um pouco a fonte que tá me deixando confuso também. Olha que interessante, aqui embaixo está funcionando, o code que está estranho. Eu posso tentar rodar esse aqui para baixo também. Deixa eu ver. Será que o meu banco caiu? Não, tá aqui. Tan, tan, tan. Use séries DB. Séries. Parece que tá certo. Deixa eu olhar aqui no outro carinha para ver. Bem estranho mesmo. Não seria uma demo se não fosse para não funcionar. Olha aqui. Tá. Tá bom, parece que deu ruim em outro lugar. Olha, minha máquina agora está completamente louca. Mas bem, é uma pena. Eu adoraria entender o porquê que isso aqui não está funcionando para mostrar para vocês, porque isso aqui é uma das partes mais mágicas e aparentemente parou de funcionar aqui. Mas na prática, o que ele faria? Ele leria o banco para mim. Tá? Então ele ia conseguir me trazer literalmente informações completas do banco de dados automaticamente ou automaticamente. E ele está se perdendo aqui para fazer isso agora. O que é literalmente uma pena. Mas é bem interessante. Aqui tinha até alguns exemplos. Cadê aqui no context? No repositório. Então você conseguiria fazer queries, ele mapeia tudo automático para você, os joins e tal. Tá? Provavelmente porque, de novo, eu estou no Mac e toda essa parte de type providers é antiga, mas ela não foi tão portada tão bem ainda para o .NET Core. Mas dá para fazer funcionar. Tá? Eu já consegui fazer isso aqui funcionar hoje, antes da talk. Mas e é bem mágico. Tá? Então, fica aí para a próxima, eu acho. Eu acho que está dando conflito no build. Conflito no build? Não, eu tô com projetos diferentes abertos. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar aqui também. Não sou muito bom de Mac não, gente. Beleza. Deixa eu entrar no Séries SQL Provider, .NET Build, última chance. Ver se ele builda por aqui. Tá, aqui ele tá quebrando por outro motivo. Aqui ele deu certo, mas ele tá quebrando porque a gente adicionou um campo novo e eu tinha código feito que não esperava aquele campo. Então ele tá compilando teoricamente certo no qual é o nome? No terminal, tá?
Por algum motivo aqui, o meu VS Code, ele entendeu que tá estranho. Opa, parece que foi, hein, gente. Olha só, é só você falar que vai desistir que as coisas resolvem funcionar. Então aqui, olha só a data context. Então beleza, olha só, deu certo. Então agora imagina que agora de novo eu tenho lá meu CT, eu vou carregar isso aqui tudo em memória, jogar tudo aqui dentro lá pro meu interativo, porque debugar pros fracos a gente joga no interativo. Então deu tudo certo, olha só. Agora, por exemplo, vamos supor que eu quero fazer o que eu falei. Eu tenho o meu ctx.dbo.series e eu quero fazer um for nelas, então eu vou fazer um for. A gente não faz muito for assim, mas beleza. Para cada série em do. Agora eu tenho série ponto vacina em casa. Tá aqui, gente. Aí, ó. Sabia que ia dar certo. Nunca duvidei. Então, o que é o vacina em casa? Ele é um string, do jeito que a gente tinha falado. E automático, automágico, tá? Inclusive, lembra que eu falei que tinha, ele tinha relacionamento? Se você procurar aqui, eu consigo pegar, por exemplo, ele por episódios. Ele já faz o join automático, tá? Double backticks é uma forma de eu dar nome de qualquer símbolo para coisas em F Sharp. Então, eu consigo literalmente falar que eu tenho. Esse é o número 1! Exclamação. Isso aqui é válido, tá, gente? Então, aqui eu tô falando que isso aqui é um símbolo. Por isso que isso aqui tá com double backticks. Então, beleza. Então, aqui ele consegue pegar isso aqui. E é totalmente automático. E eu consigo fazer queries, sabe? Link do C Sharp. Eu consigo fazer tipo um query. Eu vou escrever isso aqui porque eu já tenho ele pronto aqui. Só para mostrar para vocês. Por exemplo, eu acho que eu tenho. Tem aqui, ó. Vou jogar lá. Então tá vendo aqui, ó. CTX, beleza. E aqui pode ser um ID. Lá, que seja. Então aqui eu tenho minha query. E aqui é como se fosse um link expression. Eu tô fazendo aqui, ó. Para cada série na minha série, aonde a série, o ID da série seja igual a 1, seleciona a série e pega o primeiro. Né? Eu tenho o head e o head o default, coisas do tipo, até na minha link sintaxe de query, coisa que você, por exemplo, você não tem em C Sharp. Mas e para criar coisas? Ótimo. Aí eu posso chegar aqui no meu ctx.dbo.series.create. E aí eu tenho um método create que vai receber para mim o quê? Eu posso olhar aqui nos meus overloads. Ele recebe. Deixa eu olhar aqui, peraí. Cadê? É o terceiro. Ele recebe nome, status e a vacina em casa, que é o campo que a gente criou. Então eu posso colocar assim: Lucas, status full, porque eu não sei que nem significa esse status, e a vacina em casa é quero. Pronto. Né? Aí eu posso, por exemplo, fazer aquele for que eu te falei para vocês, for série em ctx.dbo.series do. Aí eu quero fazer um print fn. Eu não quero nada muito específico. Eu vou falar aqui que eu quero printar tudo para mim. Um tipo, dá um jeito de printar essa estrutura para mim. E eu quero printar a minha série. Tá? Então eu dei um create e um for. Se eu mandar isso aqui para o meu rolezinho aqui embaixo, ele não mostrou nada. Aí você vai falar, pô, não funcionou. Porque, de novo, lembra? Coisas no banco de dados normalmente tem o quê? Transactions. Então eu preciso falar que isso aqui é válido. Então eu tenho que chegar aqui no ctx.dbo.submit updates. Como se fosse o save changes, tá? Então, agora sim, se eu rodar esse e rodar esse, ele me mostrou aqui os dois, né, que eu tinha feito 2 vezes, né? Ele me deu 2 SQL entities. No caso aqui, eu quero que você me dê o ponto name.
Deu 2 Lucas porque eu tinha rodado uma vez antes e depois de novo para mostrar o Submit Changes. Tá? Então é isso aqui, ó. Eu estou explorando o banco de dados praticamente de graça, sem ter que saber nada melhor do que um SQL, dependendo do caso, porque eu consigo fazer um notebook literalmente com isso. Isso literalmente funciona. Você tem um notebook tipo Jupyter para VS Code, você consegue fazer com F Sharp. Qual opção de back-end você acha que é mais fácil para quem está iniciando? Cara, eu acho que é o mais fácil você simplesmente começar com ASP.NET Core padrão, porque, de novo, é muito overhead de outras coisas feitas pela comunidade. Então, principalmente se você já conhece o ASP.NET Core padrão, é mais fácil de você usar, né? Então, tipo, você não vai ter que se preocupar muito em como usar o framework. Tirando isso, o Suave ninguém usa mais quase, porque o Suave ele era pré-.NET Core e depois que o .NET Core virou o padrão, isso quase ninguém mais usa o Suave. O Gira ele é interessante, só que ele é muito granular, ele é muito pequeno, então talvez ele seja um pouco chato de mexer. O Saturn, para mim, é a melhor opção se você quiser ir para uma abordagem funcional com F Sharp, tipo API mesmo. Tá? O Saturn ele usa o Giraffe por baixo dos panos, e o Giraffe ele é uma abstração em cima das .NET Core no final das contas. Então você está colocando essas camadas aí em cima. Em geral, eu quase nunca preciso muito mais do que realmente o ASP.NET Core já me entrega. Então eu falaria para você usar o ASP.NET Core. Você consegue usar até o Fable Remote direto com o ASP.NET Core, você não tem nenhuma necessidade de usar os outros. A única coisa que eu realmente usaria o Saturn da vida é que se eu realmente fizesse uma API que vai ser exposta para outros, que eu não tenho controle, e eu vou ter muito endpoint. Aí eu acho que talvez um Saturn vale a pena. Se não, fico com o básico do ASP.NET Core. Se eu estiver fazendo um BFF, uso o Fable Remoting, e aí para ele, de novo, eu funciono no ASP.NET Core padrão, e é menos coisa, e para mim menos é mais simples, então é melhor. Então, a Minimum API talvez seja ok, já. Eu não testei, tá? Mas aí quando você sempre vai cair naqueles rolês de bindings, Minimum API, o maior problema é bind de datetime, porque bind de datetime não é algo que tem padrão no printf, então formatar isso é um saco, dependendo. Não sei, para mim a controller não coloca tanto peso a mais, se for só uma controller simples. Mas acho que vale o teste. A Minimum API talvez seja ok já. De resto, eu acho que é isso, porque eu acho que já estou bastante tempo. Provavelmente eu tomei mais tempo do que eu deveria. Desculpa, pessoas da organização. Imagina, foi incrível. Acho que todo mundo agora já ficou fera. Não é não, gente? Espero que sim. Espero agora todo mundo aí tenta colocar um F Sharp dentro do trabalho aí, que esse é o meu objetivo. É isso aí. Todo mundo coloca, bota lá no GitHub e marca o Lucas. Claro, claro. Aí, Lucas, já tá dando aí, ó, outros segredos no podcast para falar sobre Monads. Eu tinha feito a indicação, eu vou deixar aqui, ó. Se você entrar no meu site, que é lucasteles.dev, em participações, tem lá, se você procurar Monads, tem os 2 episódios aqui, ó. Aí, Esse do pronto, José. e esse Functors. Eu vou postar no coisa do YouTube para vocês. Opa, esse aqui não. E aí você vai conseguir, pode escutar, pode comentar lá qualquer coisa. Se ficar com dúvida, chama no Twitter. Que, tipo, vou ter prazer de ajudar, explicar. E é isso aí. É isso aí, gente. Muito obrigada pela presença de todos. O Brasil tá ganhando, entendeu? Só vou dizer isso quando você estava aqui. Muito bom. Lucas, mais uma vez, parabéns. Obrigado pela presença. A casa Muito é obrigado. sua. Volte sempre. E, gente, Fechou. Mais uma vez, obrigado aí por todos. Qualquer coisa é só falar com ele, tanto no Twitter, tem o e-mail dele, tem no site, vocês vão conseguir aí do lucasteles.dev, né, Lucas? Exatamente, exatamente. Vocês vão conseguir saber mais informações do que esse fera braba aí tá divulgando. Obrigada, gente. Até a próxima. Muito obrigado, gente. Se cuidem. Obrigado para quem ficou até o final. Quem não ficou também, mas isso aí. Tchau.
Tchau, tchau.